Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 38. Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. Emmanuel vem comentar na lição 28 do livro Caminho, Verdade e Vida. Escritores. As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Há livros cuja função útil é de manter aceso o achote da vigilância nas almas, de caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias já apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Vossa alma, igualmente, não poderá nutrir-se de ideias inferiores na base da irreligião, do desrespeito, da desordem e da indisciplina. Observar os modelos de decadência intelectual e refletir com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Gente, esse texto foi escrito na década de 40 do século passado, por volta de entre 1940 e 1950. Acredito que seja 44 ou 45, se parar para olhar aqui no índice do livro, né? Mas o que acontece? Emmanuel, 1948, pronto. O que acontece? Emmanuel estava levando em consideração que o que se escreve fica registrado para a posteridade, pode influenciar gerações e gerações. A gente deve lembrar que a obra ganha vida independente do autor, porque cada um interpreta o seu bel prazer, tudo bem. Mas a gente vai lembrar que nessa época aqui, em 1948, somente o livro escrito ficava registrado. Hoje não é mais desse jeito. Hoje você consegue deixar registradas fotos, você consegue deixar registrado vídeos, você consegue deixar guardado para a posteridade muita coisa, e a gente tem que tomar cuidado com a informação não só que os escritores deixam, mas principalmente com as mensagens que a gente está produzindo a todo momento. Mas o que eu estou gravando aqui agora, fica o vídeo no YouTube. Se eu vier desencarnar em breve, né, que é uma coisa normal da vida, o vídeo fica guardado, fica gravado no YouTube, pode ser utilizado por quem quiser, pode estar assistindo, pode estar baixando, inclusive, porque o vídeo do YouTube, existe aplicativo para baixar aquele vídeo e deixar aquele vídeo guardado. Então a preocupação que o Emmanuel está tendo aqui nesse primeiro momento, e faz uma comparação até com os escribas com vestes compridas, é que com esses escritores, música, por exemplo, né, um músico que faz uma música e a música dele fica aí gravada, esses escritores que sobre a preocupação de querer fazer alguma coisa com originalidade, quer fazer uma coisa nova, ele faz uma coisa que ele usa palavras aqui bem na base da irreligião, do desrespeito, da desordem e da disciplina, chamando a atenção para a gente, né, de uma frase que o Dr. Herman está sempre falando para a gente: somos todos responsáveis pelo pensamento que provocamos no próximo. Me lembro de uma vez, em um dos trabalhos nossos, na casa espírita, de um espírito muito arrependido por ter deixado uma escrita, e que aquela escrita influenciou uma outra pessoa a um suicídio. E quando terminou a conversa que a gente teve com esse espírito, a gente começou a conversar entre a gente, falando: meu Deus, né, você pega obras milenares, obras que ficaram muito famosas, como o clássico do Shakespeare, por exemplo, Romeu e Julieta, que a intenção do Shakespeare na época jamais foi a de querer estimular alguém ao suicídio, foi apenas dizer que a luta de classe, a diferença de classe era tão grande na época, que chegou a fazer um casal se suicidar porque era proibido de ficar junto.
Mas ele ficou atormentado no plano espiritual quando começou a ver reação de outros casais também, por conta do que ele leu. E ele ganhou de presente, não sei se vocês perceberam isso, mas fizeram várias releituras, agora no século XX e agora no século XXI também, da obra dele, mas ela nunca tem no final o casal se suicidando. Eu me lembro, por exemplo, quando minhas filhas eram pequenas, tinha um desenho chamado Gnomeu e Julieta, né, e o desenho, as histórias de hoje não terminam com o suicídio. Então o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente eu falo por mim, que eu fui educado pelos mestres da música brasileira, porque eu sempre gostei muito de música, sempre ouvi muito música. Então quando eu fazia primeiro grau, segundo grau na nossa época, aqueles cadernos de 10 matérias ou de 20 matérias, a última matéria era toda dedicada, no meu caso, a escrever trechos de letras de música. Então eu pegava, por exemplo, eu não espero pelo dia em que todos os homens concordem, apenas sei de diversas harmonias bonitas e possíveis sem juízo final. Caetano Veloso. Eu pegava as frases que eu achava mais bonitas, mais impactantes, né? Pior que a morte é desviver, Aldir Blanc. O luto sem saída da hora não vivida é bem pior para o coração do que a despedida, Aldir Blanc. Eu pegava essas frases, anotava. E aquelas frases para mim eram verdadeiros mantras, porque outra frase do Aldir Blanc também, falta de medida só revela o incapaz. Eu gostava daquilo, eu pegava, né? Então, essas frases me influenciaram, essas frases me ajudaram. Mas assim como tem frases assim, na MPB, na música de todos os tempos, eu me lembro de gente que falou, quer saber de uma coisa? Eu vou seguir aquele conselho da música mesmo. Eu vou beber mesmo, eu vou entrar, me entregar para a noite, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E a letra da música, que foi feita de maneira pensando na originalidade, no lançamento, estava envenenando os espíritos com suas concepções doentias, igual Emmanuel está dizendo aqui para a gente. Então, realmente, o que a gente vai deixar para a posteridade deve ser uma coisa que a gente deve pensar muito. Eu, por exemplo, quando eu comecei a entender o valor e o magnetismo que está por trás das músicas, o magnetismo é muito grande por trás da... Você pega uma poesia, coloca uma música para cantar aquela poesia, que não é uma coisa tão velha assim, você para ver que na época medieval, na época dos hinos da igreja, muitos hinos, né, eles eram apenas tocados, eles não eram cantados. Essa coisa de você botar poesia e colocar música nela não é uma coisa mais recente, não era um costume. Mas você coloca, deixa a música gravada, a pessoa está ouvindo a música, está sendo influenciada por aquela mensagem que está passando pela música. É tão grande que a gente lembra que na época de eleição, por exemplo, ficam passando os jingles aí de vinhetas de político, e aquilo você querendo ou não querendo, aquilo entra na sua casa, entra na sua mente, você fica com aquela musiquinha tão pequenininha, mas fica gravado em você, tamanho o magnetismo da música. Então o pessoal quer pegar uma frase, né? Pega uma frase bonita, devemos perdoar, inventa uma música que seja bonita também, bota ela para tocar com massificar mesmo o negócio, e aí você vai perceber que daqui a pouco as pessoas estão, vamos perdoar, aquela mensagem fica ali subliminar, fica o tempo todo a gente pensando, né, naquela mensagem, e aí daqui a pouco a gente está praticando aquela mensagem. Por isso que a chamada do Emmanuel é muito interessante, mas hoje a gente vem falar o seguinte, hoje nós somos responsáveis também por cada postagem, mesmo que não seja minha, mas que eu compartilhei. A mensagem chegou para mim, eu no momento de desespero não analisei se aquela fonte era verdadeira ou não, se não era um fake news, né? Esse fake news sempre existiu na história, mas agora está muito aí em moda, porque todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem acesso às informações. Então eu nem observei aquilo, eu passei aquilo e eu sem perceber provoquei pânico, ansiedade, medo, trouxe notícias falsas sobre alguém ou sobre a doença, sobre a vacina, ou sobre qualquer coisa, e nós somos responsáveis pelas informações que a gente passa. Quando ao contrário, ao invés disso, a gente o tempo todo procurar estimular no ser humano, sempre para frente, para o alto, sempre dizer que Deus está ao controle de tudo, que a gente deve fazer a nossa parte, né? Aí a coisa começa a mudar. Então fica aí a mensagem de Emmanuel, em que nos dias de hoje ela vai ter um valor muito maior do que apenas para os escritores que publicavam livros na época. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre te agradece, Emmanuel.